Então vamos lá, galera, estamos de volta aqui, vamos conhecer então os principais tipos de conexão à internet. Vamos lá, vem comigo, joga na tela. Então aqui a internet, ou a conexão à internet na verdade, né, que muitos aí devem ter utilizado, que é a conexão de escada, ou dial-up, né. Bem, lembra daquele barulhinho? Eu sei que a maioria aí não usou, as pessoas jovens hoje fazendo concurso, né, mas alguns da minha idade, mais ou menos, usaram. Lembro dessa conexão? Bom, conexão extremamente rápida, né, galera? Só que não, né? Dá uma olhada aí. Então imagina hoje o cara abrindo o Facebook dele. Olha a imagem aí do cara abrindo o Facebook hoje com a conexão de escada. Para aqueles que não conhecem, conhecerão agora. Vai, joga na tela. Bom, aí tá o cara aí, ó. Percebeu que ela é uma conexão o quê? Lenta. Bom, a conexão de escada, galera, é feita pela linha telefônica. E quando você utiliza a linha telefônica, você não consegue falar o telefone, uma coisa ou a outra. Eu sei que hoje, né, mesmo as conexões que usam a linha telefônica não ocupam linha, né? Essa não. Então dá uma olhada na imagem aí, ó. Então quando você usa, e você tem uma velocidade aí, né, pela lentidão de 56 kbps, que é muito lento, tá, galera? Muito lento. Então tá aqui, o cara não pode falar o telefone. E outra coisa, que muita gente, mesmo quem usou, às vezes não sabe. Naquela época você precisava de modem? Sim, né, precisava de modem. Só que era geralmente, né, era uma placa interna, então você não via. Então, aparentemente as pessoas pensavam que não tinha, que não precisava. Precisa, dá uma olhada na imagem aí. Aqueles não conhecem, é uma placa, muita gente conhece como uma placa de fax modem, tá? Mas não deixa de ser um modem, beleza? Então essa conexão, como eu disse, ocupava a linha telefônica, era lenta, tá? E precisava de modem. Então são as principais características dela aí. Bacana e instável, né? Caía muito a conexão. Alguém na sua casa ia ligar, você estava navegando, caía a conexão, né? Ou alguém tentava ligar muitas vezes para sua casa, também caía a conexão. Era uma alegria. Bom, mas hoje nós estamos aí, vamos lá, conhecer aí, nós estamos na era da banda larga. Bom, o Brasil não tem uma norma, alguns países adotam uma norma para conceituar o que é banda larga. No Brasil ainda não há. Considera-se, portanto, banda larga qualquer conexão acima, da velocidade acima da conexão de escada. É o nosso parâmetro, né? Não é oficial, é um parâmetro extraoficial. Mas não é nossa preocupação para concurso, tá? Então fique tranquilo. Bem, características das conexões banda larga. Então, de um modo geral, tem velocidade superior à conexão convencional. Então, vejam na prova, caiu conexão convencional, está falando de quem? Da conexão de escada, tá? Convencional, conexão de escada. Beleza? Bem, e outra característica, além de não ocupar, de ser mais rápida, elas não ocupam a linha telefônica, mesmo aquelas que utilizam a linha telefônica. Então, são duas características que diferenciam da conexão de escada, basicamente. Beleza? Vem comigo. Vamos conhecer então a partir de agora as principais conexões do tipo banda larga. A primeira delas é a conexão ADSL. Então tá a sigla aí embaixo, que seria a linha digital, né, do assinante assimétrica. Tá? Essa assimetria é que vai permitir justamente que eu fale ao telefone agora e navegue na internet. Porque a mesma linha telefônica, vejam, ela vai ser dividida agora em dois canais. Um para voz do telefone comum, tá? Porque eu posso passar a voz por dados na internet, através de vários serviços que nós vamos ver lá na frente. Bacana? E navegar na internet. Dá uma olhada então na representação, como é que ficaria aí. O canal de dados, o canal de dados onde vai ser feito o upload e o download, tá? De dados. Então, upload, enviar dados, download, trazer dados da internet para a minha máquina. E o canal de voz, como eu falei, lembrando que aqui é a voz convencional, telefone comum. Tá? Então, dois canais, um para voz, um para dados. Essa divisão que permite, como eu disse, navegar na internet. Bacana? Então, ela vai usar a linha telefônica dividindo. E aí eu vou precisar de um modem ADSL, obviamente, para que isso aconteça. Bacana? Vem comigo. Então, a conexão ADSL propriamente, ela vai ter a velocidade aí, galera, deixa eu tirar meus rabiscos aqui, de 8 megabits. Pode deixar na tela, pode deixar aí, vamos acompanhar, né, a evolução que houve dentro da própria ADSL. Então surgiu a DSL 2, permitindo agora a velocidade de 12 megabits. E depois veio a DSL 2+, permitindo agora a velocidade até 24 megabits. Bacana? Bom, preciso saber da velocidade? Jefferson, preciso saber mesmo? Olha, é bom. Não é algo imprescindível, mas é bom, tá? É bom, é bom. Beleza? Deixo a dica para vocês. Vamos lá. E aí nós temos agora a conexão VDSL. Então, na verdade, algumas provas até usam, até vou falar isso para vocês, o termo XDSL. Então, esse X, na verdade, é para generalizar ADSL, VDSL, HDSL, tá? Que variam aí, são tratadas num bolo comum. Óbvio que há diferenças técnicas entre elas, tá ok? Mas elas são tratadas aí num conjunto comum.
Então vamos conhecer aí a VDSL, dá uma olhada aí. É uma velocidade alta agora, né? Aumentou. Então a VDSL, por exemplo, ela chega a 55 megabits. E depois veio a VDSL 2, com a velocidade 100 megabits. E aí você pode pesquisar na internet e encontrar a VDSL 2 com velocidades maiores. Então isso pode variar, tá? Só para deixar, isso aqui é um parâmetro, não é algo fixo, tá ok? Você pode haver uma variação até de acordo com o provedor. A distância da sua casa para o armário, né, da empresa, isso vai contar aí muito para a velocidade da sua internet. Então, de repente, tem um serviço VDSL na minha região. Beleza, VDSL 2 e eu vou conseguir 100 megabits. Não, às vezes você vai conseguir 30, 20, porque não tem, né, na sua área aí a qualidade, a distância que é necessária para alcançar a velocidade. Então, são vários detalhes técnicos que influenciam, beleza? Vamos lá. E aí nós temos também as conexões via cabo. Bom, o nome já diz um pouquinho, né? Essa conexão, então, ela é feita através de um cabeamento próprio de algumas empresas. Cabe ressaltar aqui, é muito importante, que este cabo não se trata, né, da linha telefônica fixa convencional. Então, não é o cabo telefone, tá? É um cabo próprio que fornece serviço. Onde hoje é muito comum, através do fornecimento da TV a cabo, a internet e até mesmo a telefonia por este cabo aí, tá? Aqui, galera, eu preciso de um modem específico, dá uma olhada aí. Então, óbvio que a imagem aqui é só um exemplo, tem vários modelos, né? Mas esse modem aí tem um nome, ele é chamado de Cable, vou escrever aqui para vocês, Cable Modem, tá? Então, ele é um modem para conexão via cabo, tá? Então, grava esse nome aqui, por favor. Aqui, como eu disse, é só um exemplo, um modelo, tá? Vamos embora. E aí nós temos dentro da conexão banda larga algumas conexões wireless. Como eu já falei lá atrás, wire é fio, LAN é sem. Então, são conexões, portanto, sem fio. Vamos conhecê-las aí, as principais, dá uma olhada. Então, eu tenho a conexão já extremamente conhecida, que é Wi-Fi. Bem, Wi-Fi, galera, o envio e o recebimento dos dados vai se dar através de ondas de rádio. Então, na representação aí você vê, dá uma olhadinha aí, você vê então a comunicação sendo feita aí do computador para o modem aqui em cima, ó, tá? Sem fio, ok? Então, vejo que essa comunicação, ela vai ser uma comunicação de uma área restrita. Então, a abrangência do Wi-Fi, ela é restrita. Ela é polidirecional, então várias direções, todas as direções na verdade. Então, meu modem tem alcance de 50 metros, por exemplo, Jefferson. Mas quando eu chego na cozinha, o sinal está horrível. Óbvio, de onde você colocou o modem até a cozinha, por exemplo, pode ter várias paredes. Dependendo da espessura da parede e tudo mais, vai bloquear a transmissão, né? Vai dificultar a transmissão das ondas de rádio. Então, conforme vai aumentando a distância e os obstáculos, essa distância aí vai ser bem menor do que a teórica. 50 metros sem nenhum obstáculo, né? Pode estar previsto lá no seu modem, só para esclarecer. Vamos lá. E agora, conexão via rádio. Então, você percebe que agora a conexão externa, ó, da sua casa para o seu provedor, que é sem fio. Bom, também vai enviar e receber os dados por ondas de rádio. Com essa diferença agora, né? As ondas agora elas são mais direcionais, tá ok? E a distância de alcance é bem maior, tá ok? Então, óbvio que vai mudar o tipo de onda, o alcance, etc., que são dados aqui para nós não vamos interessar. Vamos embora. E aí nós temos também, aqui tem uma antena, um exemplo, né, de uma antena, e nós temos as conexões 3G e 4G. Então, são siglas que as pessoas estão mais do que habituadas, né? 3G, terceira geração da telefonia móvel. 4G, quarta geração da telefonia móvel. Chegando aí em breve no Brasil, não se sabe quando, mas já está em fase de teste aí, né? O 5G, tá ok? Tem algumas operadoras que vão implementar o 4,5G, mas é uma briga técnica deles lá. Bom, então essa terceira e a quarta geração da telefonia móvel, elas permitem agora a transmissão de dados da internet em alta velocidade usando o quê? A infraestrutura da telefonia móvel. Então veja bem, nada de telefonia fixa aqui, aqui telefonia móvel. Então você pode, por exemplo, um computador que não tem um modem 3G interno, você pode, como está na imagem, comprar um modem 3G, colocar o chip, né? Está aqui embaixo, ó, o chip telefone aqui e navegar na internet, tá? Eu nem vou falar da qualidade do serviço no Brasil. Dispensável, né, galera? Não precisa. Mas os detalhes que você precisa saber estão aí. Vamos lá. Joga na imagem. E aí nós temos aqui, agora nós vamos tratar da estrutura. Então, estamos falando de conexão ainda? Sim. Então, deixa na imagem aí. Você tem aqui, na esquerda do seu vídeo que eu circulei aqui, o seu computador, que vai se conectar ao seu provedor. Então, um esquema aí que nós já vimos, certo? E agora, o seu provedor vai se conectar a um backbone. Aí ele vai usar um ou até mais backbones para que ele chegue à internet. Bem, vou apagar aqui os rabiscos e eu quero que você preste atenção aqui, ó, na simbologia que é usada aqui, como se fosse o cabeamento que vai aumentando, né, a espessura dele, permitindo, obviamente, a transmissão de mais dados aí.
né? Então, uma coisa mais parruda. Da sua casa para o seu provedor, uma certa espessura. Do provedor para o backbone, ou do backbone para a internet, você viu que a coisa aumentou proporcionalmente bem, certo? Então, os backbones são um tipo de conexão à internet não direta, não da minha casa para o backbone. Mas você viu como é que vai chegar lá a internet. Bem, vou usar aqui um exemplo, né, que creio eu que vocês vão entender. Imagine uma cidade, galera, toda interligada, uma grande cidade, né? Toda interligada com via simples, onde uma pista vai e uma pista vem. Então, de cara, você vai perceber o problema, o que vai ocorrer aí? Congestionamento, né? Não tem dúvida. Cara, uma pista vai, outra vem, muitos carros, que aqui nós vamos substituir os carros por dados, muitos carros, congestionamento. Fatal, né? Fatality, vai congestionar, certo? O que seria implementado ali? Dá uma olhada. Então, seriam colocadas várias vias, muito mais vias, e onde ia permitir uma velocidade maior no tráfego dos carros aqui. Que, obviamente, nós vamos fazer analogia aí dessa via maior com os cabeamentos, né, com a estrutura, porque não é só um cabo, é toda uma estrutura, envolve toda uma estrutura. Gente, a palavra backbone, como já está aí para vocês aparecendo no vídeo, né, ela significa espinha dorsal. Então tá aqui, ó, estou circulando aqui para vocês, ó, espinha dorsal. Qual é a função da nossa espinha? Né, na nossa espinha dorsal? Nos dá sustentação, né? Quando infelizmente alguém tem uma lesão aí, grave, né, irreversível na coluna, perde a sua sustentação, certo? A analogia vem exatamente aí. Os backbones vêm para sustentar a internet, para tornar viável a comunicação. Por quê? A quantidade de dados que eu envio de determinados locais para outros é imensa, imensa. Isso dentro de um país, às vezes dentro de uma cidade, de um estado para o outro, né, e de um continente para o outro, a quantidade de dados que circula diariamente é muito grande, muitos e muitos e muitos dados, certo? Que circulam indo e vindo. Bem, se eu tivesse estrutura simples, como eu usei a analogia das pistas, ia ficar o quê? Lento, gargalo, né? Ia ficar lento, ia dificultar a comunicação. Então, entra aí os backbones. Vamos dar uma olhada aqui na outra imagem agora, onde dentro do Brasil, né? Aqui, galera, só para deixar claro, não mostra todos os backbones que eu tenho no Brasil, tá? Esse aqui é uma rede de backbones apenas, tá? Só para esclarecer isso aí, tem muito mais backbones no Brasil. E aí você percebe que entre vários estados há backbones. Às vezes dentro de uma cidade, às vezes não, dentro de cidades vão ter backbones interligando os provedores a outros serviços aí, certo? Bem, então vamos lá, galera. Vejam que os backbones vão formar uma espinha, né, dorsal para a internet. Certo, mas o Brasil não fica restrito ao Brasil. Ou seja, se eu quiser me comunicar com os Estados Unidos, eu consigo. Com a França, eu consigo. Peraí, Jefferson, como é que eu vou chegar à França, então? Tem que ter um caminho, tem que ter uma estrutura, né, que me ligue em alta velocidade, com alta capacidade de dados, à França, aos Estados Unidos, direta ou indiretamente, ou seja, passando por outro país. Sim, tem que ter. Dá uma olhada nessa imagem aqui, que mostra um mapa, né, da maioria dos backbones, os principais backbones aí no mundo, né, inclusive aí ligando o Brasil também. Bom, e aí você vê aqui, por exemplo, o Brasil sendo ligado a vários, né, continentes, vários países aqui, o continente africano, por exemplo, certo? E peraí, daqui para a África, por exemplo, tem um oceano, Jefferson, ligando, né? Como é que vai passar um cabo? Ah, já sei, é via satélite. Também tem, né? Tem backbones implementados via satélite. Mas a maioria são cabos. Cabos, exatamente. Dá uma olhada na imagem aí. Vem comigo. Vai na imagem. Oi, foi. Então, são cabos aí, galera, que vão estar literalmente embaixo d'água, tá ok? Óbvio que são cabos muito reforçados, próprios para isso aí, né? Para esse meio aí, tá certo? E vão hoje, na sua essência, usar a fibra ótica, tá? Na verdade, os atuais usam unicamente fibra ótica, né? Há um tempo atrás eram os cabos telefônicos com par trançado, vários pares, obviamente. Hoje a tecnologia, né? Fibra ótica. Bacana? Vem comigo. Então, até uma curiosidade aí. Dá uma olhada na questãozinha de prova aí, ó. No núcleo da internet, o tráfego de informações entre os computadores, além de intenso, ocorre em grande velocidade, exigindo equipamentos de forte tecnologia. Esses equipamentos, em conjunto com outras tecnologias, constituem os protocols. Não. Os backbones, yes. Web softwares, não. Security softwares, não. E control cables, não. Então, resposta aí, backbones. Tá vendo? Conhecimento aí adquirido, aplicado na questão. Vamos embora, galera. Então, vamos falar agora aqui dos principais serviços da internet, que eu tenho dentro da internet, tá? Então, nós já entendemos um pouco aí a parte estrutural, a comunicação, o protocolo necessário, né? Agora nós vamos ver alguns serviços, os principais, que nós temos dentro da internet. Então, muita gente pensa que a internet é navegar na internet.
isso é a internet. Não, isso é um serviço que existe lá dentro, tá? Ou seja, dentro ou nos computadores eu posso armazenar páginas que vão ser acessadas através de toda uma estrutura que é necessária, estando conectado à internet, os protocolos TCP/IP, um protocolo específico para acessar aquelas páginas, ele vai chegar a um computador e trazer daquele computador para o meu uma página da internet. Então isso é um serviço, tá? Que é inclusive o primeiro que nós vamos falar agora. Dá uma olhada. E aí você vai perceber que eu estruturei, né? Que eu separei os serviços aqui através de uma numeração. Está bem claro para vocês aí. Então o primeiro deles aí, como eu disse, é o serviço de navegação. Bom, e aí já dizia o ditado, né? Que é até uma musiquinha aí que é cantada, que navegar é preciso. Bem, aí você vê a simbologia então www, né? Que é a famosa World Wide Web, ou simplesmente web, que é a tradução teia, né? A ideia é que a internet forma uma grande teia de computadores, certo? Bem, legal. Galera, vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse serviço de navegação. Óbvio, para navegar eu preciso do quê? De um software instalado no meu computador, que é um navegador, tá certo? Então vejam bem, eu sei que eu posso estar falando aqui uma coisa, um beabá, né, no computador, todo mundo que usa computador sabe disso. Mas, como eu disse, vamos partir do princípio que algumas pessoas ainda não sabem, só para você não me criticar depois lá na frente. Falar, já está falando, está muito básico. Fica tranquilo. Então, vamos conhecer os principais navegadores. São softwares que você tem que conhecer. Vamos lá. O Internet Explorer, ou simplesmente IE. Ah, Jefferson, mas ele já foi embora, né? Verdade. Com a chegada do Windows 10, na verdade ele não foi embora totalmente, né? Foi anunciada a extinção dele na versão 11, né? Mas ele vem com o Windows 10 ainda. Então ele está lá. Então ele não morreu totalmente, né? Está lá. Mas surgiu aí um sucessor para ele, que talvez nas próximas versões venha apenas ele, que é o Microsoft Edge, tá ok? Esse navegador aí está presente, portanto, e é exclusivo, segundo a Microsoft, né, para o Windows 10. Aí não pode ser instalado nem nas versões anteriores do Windows. Bacana? Então, para aqueles que não conheciam ainda, o Edge veio aí para substituir o Internet Explorer. E quem faz muita prova de concurso aí sabe o quanto é cobrado o Internet Explorer em prova, né? Demais. Cai, cai, cai. Pode ser que o Edge caia tanto quanto, né? Vamos acompanhar a evolução das provas aí para saber isso aí. Vem comigo. E nós temos aí também o Mozilla Firefox, muito cobrado em prova, tá? Junto com o Internet Explorer. Outro muito cobrado em prova, o Google Chrome, galera. Então os três principais aí, na verdade, se fosse atribuir um peso, digamos assim, seriam o Internet Explorer, o Firefox e o Google Chrome. São os mais cobrados em concurso, inclusive citados, né, nos próprios editais. Alguns editais trazem Internet Explorer, Mozilla Firefox e similares. Então pode cair um outro desses aí que nós estamos vendo. Vamos lá. Nós temos também aí o Opera e o Safari, tá? São navegadores que nem todo mundo conhece. Fica a dica para vocês aí. Galera, vamos conhecer alguns aspectos aí comuns a eles quando eu navego na internet. Então, quando eu uso um navegador desse para acessar páginas na internet, né, o meu Facebook, a página do meu banco e tal, o que acontece? O que esses navegadores salvam de dados na minha máquina? Então, vamos saber aí, vamos lá. Então, eu pergunto para a galera, quando eu navego na internet, eu digo assim, os navegadores salvam as páginas que eu acessei, né? Então, todas as páginas que eu acessei são salvas no navegador. A galera responde sim, né? De imediato, sim. Eu não. Como não, Jefferson? Eles não salvam as páginas. Ah, mas é peguinha, Jefferson. Mas pode cair no concurso, né? Eles salvam o endereço das páginas. É diferente, tá? Então, o endereço das páginas fica salvo no histórico. Vamos conhecer então? Tá aí, ó. Na verdade, só vou colocar o nome, né? O histórico armazena, portanto, o endereço das páginas acessadas, tá ok? Por um período de tempo. Bom, vamos lá. Além do histórico, os navegadores também salvam, geralmente, né, os cookies, ou geram cookies naquela página que eu acessei. Então, cookies, a tradução seriam biscoitos. O que são esses cookies para nós? Cookies são pequenos arquivos de texto. Bem, todos os dados que nós estamos falando aqui, galera, ficam salvos na máquina do usuário, não no servidor, tá? Então, bom salientar, porque já teve questão de prova falando que cookies eram salvos lá no servidor, na máquina do usuário, beleza? Então, são pequenos arquivos de texto, não são programas. Já caiu em prova falando cookies são pequenos programas. Arquivos de texto. O que eles salvam, Jefferson? Eles salvam dados da sua navegação. Então, por exemplo, você acessa aí um site de compras. Vamos colocar aí um Mercado Livre da vida, por exemplo. Tá? Estou fazendo propaganda não, Submarino, qualquer um desses de site de compra aí. Bem, e aí depois você vai lá para a sua rede social, por exemplo, para o seu Facebook.
E aí você olha que o produto que você visualizou no Mercado Livre está aparecendo lá no Facebook. Você, mas como é que, né, vê isso aqui? Bom, ou mesmo você retorna para o mesmo site. Você fechou o navegador, mas volta para o mesmo site que você foi antes. E aí você vê que o produto que você viu antes está aparecendo em algum lugar lá do site. Né? Às vezes tem uma lista lá, últimos produtos visualizados. Mas como é que ele guardou isso? Então esses dados, por exemplo, são salvos nos cookies, tá ok? Só para ilustrar aí, portanto, o uso, a aplicação dos cookies, beleza? Ficou claro? Vamos lá. E ainda nós temos aqui os arquivos temporários. O que são arquivos temporários? Eu vou salvar alguns dados do site na máquina do usuário. Para quê? Para que no futuro acesso eu vou comparar, né? Aqui essencialmente são imagens, né, que eu salvo do site na máquina. Então eu vou comparar no próximo acesso ao mesmo site, eu vou comparar o que eu tenho na máquina. É a mesma coisa que está lá na internet? É. Ah, então peraí, eu não vou baixar da internet, eu vou usar daqui. Por quê? Vai carregar o site mais rápido. Óbvio que com o tempo eu vou ter tantos temporários que eu vou demorar tanto para observar os temporários na minha máquina, que ao invés de facilitar, vai acabar dificultando, vai demorar mais do que ajudar. Então, vai chegar um certo tempo aí que é bom dar uma esvaziada, né? Limpar isso aí. Galera, mas é indiscutível que esses dados aqui, esse conjunto de dados que eu citei, eles, sendo analisados por alguém, né, eles vão revelar o que você fez na internet, naquele período ali, né, que você usou o computador. Então, muitas pessoas não querem deixar rastros da sua navegação. E aqui eu não estou falando de nada ilícito não, tá? Estou falando, por exemplo, você vai a uma lan house. E aí você não quer que outra pessoa chegue ali e veja quais sites que você acessou, etc e tal. Óbvio que muita gente já pensa na sala de aula, é a cara da galera revela isso, né? Eita, pode saber que eu vi? Pode saber. Mesmo que você tenha apagado, por exemplo, só o histórico, né? Apagou o histórico, mas ainda deixou outros rastros, viu? Bem, então, vamos lá. Vamos conhecer um método aqui usado nos navegadores. Dá uma olhada aí. Para apagar esses dados aqui ao fechar o navegador, tá? Então, um termo muito usado aqui, galera, quando você abre o navegador, que você iniciou ali uma sessão. Né? Você abriu uma sessão para navegar. Então, quando você fecha o navegador, você encerra aquela sessão. Nós sabemos que hoje os navegadores permitem que, ao abrir uma página, você abra ali, uma janela, você abra naquela janela várias páginas. Tá? São as abas ou guias, chama-se de navegação em abas ou navegação em guias, certo? Bom, então você pode ir abrindo ali várias abas ou guias, certinho? Bem, galera, e aí, como eu já falei, você não quer deixar rastros. O que você vai fazer? Acompanha comigo. Então, lá no Internet Explorer, você vai usar a navegação in private, tá ok? Então, a navegação in private vai ter que ser ativada. Você abre a navegação normal. Então, você pode fazer o atalho Ctrl Shift P de pato para começar a navegação em private. Ou acessar o respectivo menu, né, e começar essa navegação. Opa, abriu a janela em private. Ah, então meus dados não são mais armazenados? São. Eles vão ser apagados quando fechar o navegador. Lembre-se disso. Vamos lá. No Mozilla Firefox, você vai usar a navegação privativa. E no Google Chrome, a navegação anônima. Bom, cabe salientar aqui, galera. Então, no Internet Explorer e no Mozilla Firefox, o atalho é o mesmo. Ctrl Shift P de pato. Já no Google Chrome é Ctrl Shift N de nada, tá? Bom, os nomes são diferentes, mas o princípio é o mesmo, ou seja, apagar esses dados não deixando rastros da sua navegação. Copiou? Então fica a dica. Vamos lá, galera. Para usar a aplicação www, né, que é o World Wide Web, um usuário deve dispor de um aplicativo conhecido por navegador ou browser. Então, olha a dica aqui, aproveitar e acrescentar no seu dicionário, caso você não conheça, o termo browser, tá? Então, ele pode ser chamado também, galera, olha só a dica, de web browser. Então, você viu na sua prova lá, browser, tá? Ou web browser, trata-se do navegador. Ou ainda, você pode ver lá, cliente de navegação. Tá? Então, cliente de navegação vai ser o termo para o navegador. Bacana? Então, são sinônimos que vão agregar, né, conhecimento a mais aí para aqueles que não tinham ainda. Certo? Galera, fique atento, porque várias provas cobram isso. Vamos embora. Os cookies são arquivos gravados no computador do usuário, utilizados pelos servidores web para gravar informações de navegação na internet. Bom, então, eles gravam as informações de navegação na internet. Beleza, item correto, tá ok? Função dos cookies correta. Vamos embora.
Vamos conhecer agora o que é um URL. Então, na verdade, quando você vai acessar um site, né, galera, você vai digitar lá o URL, normalmente, né, não é regra, você vai digitar lá o URL daquele site. O que é isso, né? O que é esse localizador único aí, Jefferson? É o endereço do site, tá ok? Vamos conhecer então um exemplo de um URL, dá uma olhada aí. Então, o endereço para o meu site, http://www.jeffersonbogo.pro.br, certo? Então, isso aí vale para qualquer site. O URL, um conceito para URL, é um endereço válido, tá? Na internet ou de uma intranet ou extranet, tá ok? Então, o URL é um endereço válido, um endereço que, obviamente, chegue, te permita localizar algum serviço lá na internet, beleza? Então, vem comigo, vamos conhecer aí a estrutura desse endereço. Começando aí pelo protocolo HTTP, tá? A primeira parte aí do endereço, né? Traduzindo aí, nós teríamos protocolo de transferência de hipertexto. Opa, vamos conhecer aqui para quem não conhece. O que é hipertexto, tá? Então, galera, hipertexto é uma página da internet. Então, se você vira isso aí, hipertexto é uma página da internet. Ponto. Tá? A forma mais simples e resumida de falar do hipertexto. Agora nós temos, isso é óbvio, a evolução, né, do hipertexto simples que existia lá atrás para o termo hipermídia. Dá uma olhada aí. Eu vou apagar aqui esse hipertexto e vou colocar aqui, ó, hipermídia. É igual o hipertexto mais sons e ou vídeos, tá? Então, esse conjunto aqui, galera, ele é chamado de multimídia. Tá? Então, esse conjunto aqui é chamado de multimídia. Bom, então, o que é hipermídia? É a evolução do hipertexto. Então, refere-se a hipermídia à junção do hipertexto, o texto, né, linkado, a sons e ou vídeos, animações digitais disponíveis hoje na internet. Bacana? Então, vamos lá. Vamos continuar analisando aqui o nosso endereço aí. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar todos esses riscos aqui. Paguei, ficaram os pontinhos. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Então vamos lá, galera. Aqui um conceito que nós já trabalhamos ali atrás quando nós falamos do navegador, né, que nós o chamamos de cliente de navegação. Mas por que ele leva esse nome? Porque ele é instalado do nosso lado, na nossa máquina, no meu computador. E nós desempenhamos normalmente, dentro da internet, né, o modelo no qual a internet se baseia é o modelo chamado de cliente-servidor. Então isso se aplica mais ou menos da seguinte forma, dá uma olhada aí. Então eu vou atuar como cliente porque eu vou pedir alguma coisa. E o servidor vai me servir, vai entregar aquilo que eu peço. Tá? Então, por isso o nome lá, os aplicativos que são instalados na minha máquina, normalmente vão ter esse nome, cliente, né, de navegação, cliente de e-mail, por esse papel de requisitar serviços, não de estar fornecendo a alguém. Bacana? Então, é o modelo no qual a internet se baseia, modelo chamado de cliente-servidor. Beleza. Protocolo HTTP, protocolo de transferência de hipertexto. Já deixo a dica. O HTTP é um dos protocolos que compõe a pilha de protocolos do TCP. Tá? Então, ele vai estar dentro da pilha de protocolos TCP. Bom, qual é a função dele? Como o nome já diz, requisitar uma página de internet lá do servidor. E lá no servidor, que ele vai instalar também, de entregar essa página a quem requisitou. Então, ele pede a página, ele entrega a página que foi requisitada. Tranquilo? Então, função do HTTP é carregar as páginas da internet na minha máquina. Beleza? E ainda acrescentando aqui para você, as páginas utilizam normalmente a linguagem HTML, tá? Que é a linguagem de marcação de hipertexto. Então, muito comum cair em prova, ou citar em prova pelo menos, HTML. Então, você já sabe que HTML não é um protocolo, é uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? Que é a linguagem para estruturar as páginas da internet. Galera, vamos fechar aqui com esse conhecimento, né, esse bloco e voltamos já já. Valeu!